Olá, o nosso programa Propaganda e Negócios de hoje será super especial, porque nós vamos bater um papo com o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, ex-comandante do Corpo de Bombeiros e coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é especialista em acidentes, incêndios e afogamentos. Vai dar conselhos especiais para todos nós aqui da região. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho o grande prazer de receber aqui meu amigo Coronel Antônio Ferraz dos Santos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel. Obrigado. Vou te chamar de Ferraz, posso? Claro, a gente já se conhece, eu acho que uns 20 anos, né? Mais ou menos. Obrigado pela presença. O pessoal deve estar estranhando. O que está fazendo um coronel aqui? Eu que agradeço. Você é um cavalheiro, você é um mestre na área de comunicação. E nós estávamos conversando sobre exatamente isso. O que a minha atividade de segurança pública tem a ver com as suas atividades? Eu acho que tem tudo a ver, sabe por quê? Porque você é uma das pessoas que eu conheço, você falou já há mais de 20 anos, que faz a coisas diferente, né? Você me explicou algum dia algumas coisas que são obrigatórias, que o nosso governo obriga. Você lembra aquela caixinha de acidentes que colocava no carro? Alguém, estou dizendo isso, ganha muito dinheiro com aquilo. Vamos inventar uma... O cara capotava o carro, tem uma caixinha com vidrinho de mercúrio, uma gás, um band-aid, você não serve para nada, ganhar muito dinheiro. Depois aquelas tromadas de 3 bicos, 100 metros e tal, apesar de 100 metros, alguém ganha muito dinheiro. E a única coisa que não obrigam, por exemplo, o extintor, né? Extintor de automóvel. Que não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório porque não dava o cara pegar fogo. Como é que vai pegar? Vou pegar meu extintorzinho. Não pega. Hoje não é mais obrigatório. Muita invenção, na minha opinião, é para roubar. Alguém por trás está enfiando a mão. Não é você que está dizendo, sou eu que estou falando. Mas aquele estojo de acidentes foi uma piada. E quando você me falamos sobre um incêndio terrível lá na 25 de março, você me falou sobre certificação. Ou seja, o governo obriga as pessoas a comprar essa caixinha, tomada 3 ponteiros, essas coisas todas, mas não tem a certificação, obriga, mas as pessoas não fazem e acabam tendo um prejuízo enorme. É assim que funciona mesmo? O que você acha sobre isso? Me fala um pouquinho daquele terrível incêndio também que nós tivemos lá. Então, Décio, o telespectador, ele fez referência a um conjunto de fatores no país que nós vivemos, né? De usos e abusos, de obrigações e não mais obrigações, né? Eu só quero colocar que eu sou sou oficial, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrei muito jovem, né, Décio? Com 18 anos, fiquei na corporação 37 anos, mas tenho outras atividades, outras formações. E nos últimos anos eu atuo na área de incêndio, na área de regulação. Daí o seu discurso dizendo sobre a importância desse tema, principalmente para a economia. E há um mês aproximadamente, domingo vai fazer um mês, houve um grande incêndio na 25 de março, iniciado num prédio de 10 andares, que afetou imediatamente 4 edificações, e depois houve um isolamento da área de forma significativa, isso durante uma semana, causando um prejuízo significativo. E você fez menção a um documento chamado Auto de Vistoria do Bombeiro, que é uma obrigação legal. E nós estávamos conversando nos bastidores que esse documento ele viabiliza o alvará de funcionamento, o habite de qualquer edificação. Só está fora disso os domicílios individuais. Agora, nos Estados Unidos, vamos comparar com países mais avançados. É obrigado, né? Se a pessoa não tiver o certificado, você chama de AVCB, não é isso? Auto de Vistoria do Bombeiro. Não tivesse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, não abre lá nos Estados Unidos. Aqui ele abre, empurra com a barriga, vai levando. Existem situações que nós temos... Essa é uma legislação, por exemplo, as legislações começaram lá atrás. Vamos só especificar como tudo começou aqui no Brasil.
Em 75, para o telespectador ter uma ideia, quando aconteceu Andraus em 72, Joelma em 74, nós não tínhamos código de obras. O Brasil não tinha código, o Estado de São Paulo não tinha código de obras. Em 75 foi criado, iniciando todo um processo de exigências. E até então, nós trabalhávamos, o Corpo de Bombeiros, com legislações internacionais. As NFPA, as normas americanas, francesas, alemãs, inglesas. E aí começou-se a criar decretos estaduais, onde o bombeiro estava à frente dessas exigências, e que culminou, inclusive, agora em 2018, com o Código de Incêndio, que era uma exigência que nós queríamos muito. Eu podia interditar, por exemplo, um viaduto, o viaduto em São Paulo que eu interditei, a favela do Moinho, um edifício de um grande hospital que eu interditei, mas eu tinha que chamar, por exemplo, o fiscal da prefeitura, ele ouvia as minhas considerações e tomava as ações. Hoje o bombeiro tem o poder de interdição, de fiscalização, de impetrar multa, dar prazo e até de interditar, como eu acabei de colocar. E esse documento, ele é um documento fundamental, é uma legislação estadual, é um código de incêndio que obriga todos os estabelecimentos a ter esse visto do Corpo de Bombeiro, alvará de Corpo de Bombeiros, chama AVCB, Auto de Vistoria no Corpo de Bombeiros. No Paraná, por exemplo, é CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um código de incêndio. Também ele dá prazo, ele pode impetrar multa, ele pode interditar aquele imóvel, aquele hotel, aquela pousada, por exemplo, que não está com a legislação em dia. Naquela oportunidade daquele incêndio, um amigo meu, que eu estava comentando com você, dono de um armarinho, 5.000 metros quadrados, no fundo desse prédio, teve o seu bem lapidado, ou seja, um prejuízo, um estabelecimento de 25 anos, 160 funcionários, você multiplica isso por 5, ou seja, quase 1 milhão de pessoas vão ficar desabrigadas sem o emprego, e ele tem que retomar, o seguro não paga, nós estávamos conversando do seguro, o seguro paga aquilo que foi acordado, né? Mas sempre tem um valor a mais. Naquele dia mesmo... Exemplo, o seguro paga, o seguro que ele faz, ele tinha o AVCB? Então, o prédio não tinha AVCB. E agora, depois com as investigações... Se a pessoa tiver o AVCB, o Certificado do Corpo de Bombeiros, o seguro paga mais. O seguro, ele atribui um valor diante daquilo que ele está assegurando, né, Décio? Ele assegura tudo. É claro que quando você tem AVCB, quando você tem chuveiros automáticos, sprinklers, o sprinkler, por exemplo, pode dar uma economia do seguro, em relação a quem paga o seguro, de 55%. Um curso de brigada, um plano de abandono, você cumprir as normas legais exigidas pela lei, o seguro ele vai fazer uma proteção e vai oferecer um valor de acordo com aquela situação que ele está assegurando. E, então ele vai assegurar tudo. Da mesma forma, tem veículos que têm uma dificuldade maior de fazer o seguro. Algumas seguradoras fazem, mas em algum momento uma seguradora vai fazer o seguro daquele veículo que você tem mais dificuldade de fazer. A exemplo de motos, uma série de coisas. O seguro está aí. O seguro é uma proteção efetiva do empresário para preservar o seu bem. Claro que a vida humana ela é fundamental, mas o patrimônio viabiliza todo um conjunto de fatores. Ou seja, o seguro chega lá, tem uma loja, se eu tenho o AVCB, que é a Vistoria do Corpo de Bombeiros, com todas as normas cumpridas, ele vai me pagar mais. É lógico. Se eu não tiver, vai pagar menos. Vou dar um exemplo. Porque ele sabe que não... É importante porque isso aí também foi veiculado. Aquele prédio que pegou fogo na 25, 10 andares, ele não tinha AVCB. Mas por que ele não tinha AVCB? Porque originalmente ele era um prédio residencial. Olha só. E esse residencial não tem obrigação? Não, não é isso. Ele era um prédio residencial e estava sendo utilizado como depósito, mudando toda a característica de origem
Então, os responsáveis, os proprietários, nunca regularizaram. No dia anterior, teve uma declaração de um empresário, um comerciante, que tinha depositado lá, os comerciantes alugavam as salas para utilizar. Você imagine, ele tinha colocado mais de 15 milhões em mercadorias naquele prédio. Perdeu tudo. Ele queimou durante uma semana lá, né, Décio? E afetou, você imagine, uma semana tudo cercado, a população não indo adquirir bens e fazer compras. O prejuízo quanto isso ocorre. Agora a mercadoria dele que desapareceu. Sim, Sumiu. sim. Sem seguro algum. Sim. Então, isso lá acontece. Nós temos grandes centros de consumo na cidade de São Paulo e você leva isso para o país. Nós temos, por exemplo, a 25 de março, nós temos o Bom Retiro, Brás, Santa Efigênia. Isso são a área cerealista, são cinco ambientes ou situações de grande valor econômico de movimentação da economia de São Paulo e do país. Nos Estados Unidos, o camarada não abre nada se não tivesse espécie de teoricamente, de sim, né? Nós estamos vivendo, nós somos um país, né, Décio? Quando você fala São Paulo dentro do contexto internacional, é de 1850 para cá. Então, as outras cidades conhecidas eram o Rio de Janeiro, Salvador, e nós somos um país, teoricamente, de 500 anos. Mas não é bem assim, né? Nós temos um processo de evolução, desenvolvimento muito recente diante da economia mundial e do mundo, por exemplo. E exemplifiquei para você da legislação. O Código de Obras do Estado de São Paulo é de 1975, porque até então não existia. E nós vivemos hoje toda essa situação de transformação, né? Então nós temos que aprender muito com todos esses erros. O prejuízo grande da 25, todo o grande incêndio, nós estávamos conversando, por exemplo, sobre acidentes, que é a minha especialidade, eu tenho mestrado em educação nessa área. Você é advogado, engenheiro, tem mestrado em educação. Eu sou baiano de nascimento, né, Décio? E coronel. Eu sou, como a gente já brincou, né, conversando pela nossa amizade, o policial aposentado é um sobrevivente, né? Eu fiquei na corporação durante 37 anos em várias atividades e hoje eu tenho o meu escritório na área de regulação, mas a gente é sobrevivente, porque a gente é contra tudo e contra todos. Então nós estávamos falando sobre acidentes. Acidente, Décio, representa 4% do produto interno bruto. 4% do produto interno bruto são gastos com acidente. Olha só, nossos gastos externos pagaríamos em 2, 3 anos, só com a economia dos acidentes. Aí você me pergunta, existe políticas públicas? Não. O que é feito? Nada. Nós somos uma brincadeira, Décio. E há pouco agora eu estava conversando com você, e hoje foi sancionado o cancelamento do julgamento das pessoas que foram condenados em júri público da Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas. Quantos anos atrás aconteceu isso? Foi em 2013, Décio. Hoje foram inocentados. Não, foi cancelado o julgamento, ou seja, aquele julgamento, se foi cancelado, a punição ela é cancelada. Mais de 242 jovens. Nós estávamos conversando. O pai desses meninos aí, olha, vendo o julgamento ser cancelado. A impunidade, Décio. Nós vivemos num país da falta de punição. E aí segue o texto. Voltando lá para Boate Kiss. Imagine você, telespectador, uma cidade, Santa Maria, 68 mil habitantes, 28 mil estudantes universitários naquela cidade, onde aquela cidade chama para onde muitas universidades, muitas escolas, a América Latina inteira, o Brasil inteiro procura aquela cidade para fazer seus filhos procurar as universidades. Então, de 68 mil habitantes, 28 mil estudantes universitários. No final de semana,
à noite, o jovem procura o quê, Décio? Quando você vai numa casa de show, numa casa de evento, num restaurante, você vai preocupado com a segurança? Não, você vai preocupado com o seu lazer. Foi aquilo que aconteceu com aqueles jovens. Ou seja, eles não tinham segurança nenhuma, certificação nenhuma. Uma caixa, que até hoje não se sabe quantas pessoas estiveram, porque quem sobreviveu não quer tocar no assunto. Não tinha equipamentos, não tinham pessoas habilitadas e houve o uso indevido de um artefato pirofórico. Um artefato quente, com o pé direito baixo, a banda utilizou isso e criou um princípio de incêndio. Para você ter uma ideia, numa boate em 2004, em Londres, aconteceu idêntico procedimento e tinha uma pessoa gravando. 140 pessoas morreram. Meu Deus do céu. Coronel, a conversa está ótima, os primeiros 15 minutos já terminamos. Eu queria continuar no segundo bloco com esse caso lá desse incêndio terrível que matou 250 jovens. 242. 242 jovens. No segundo bloco acompanha aqui o meu amigo Coronel Ferraz. Segundo bloco do programa Propaganda e Negócios, hoje mais negócio do que propaganda, né? Com o meu amigo Coronel Antônio Ferraz dos Santos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel, a gente está falando da Boate Kiss. Não deveria ter certificado nenhum, né? Quer dizer, e além de tudo, o julgamento foi cancelado. Ou seja, o que funciona nesse país? Os caras morreram lá, jovens, o futuro, né? Os pais ficaram dilacerados e a gente ainda, o cancelamento é cancelado, é um negócio inacreditável. A impunidade aqui é uma coisa inacreditável. Nós vivemos isso no país. O país, só para fazer um remember, uma lembrança, né, Décio? Aquele incêndio aconteceu em 2013, 242 jovens morreram numa boate. Essa boate tinha um AVCB, o Auto de Vistoria do Bombeiro, tinha. Depois ficou provado que era de forma irregular. Como assim falsificar? Foi viabilizado de forma irregular, através das autoridades do Corpo de Bombeiros, que jamais deveriam ter viabilizado aquela documentação. Até porque aquela edificação não estava com sistemas de proteção. Quais são esses sistemas? Isso funciona de acordo com a atividade. Uma metalúrgica é diferente de uma gráfica, um prédio residencial é diferente de um prédio comercial, um clube é diferente de uma boate, então a atividade exercida é diferente. Então eles não tinham equipamentos, não tinham pessoas habilitadas para usar os equipamentos, extintores, hidrantes. Não tinha sinalização de rota de fuga. Ou seja, então, quem vistoriou? Vistoriou de forma que se favoreceu em relação a isso. Isso foi apurado e as pessoas foram responsabilizadas, aqueles militares que é do bombeiro local, daquele município. E tinha 9 outros sócios daquele estabelecimento que foram responsabilizados, inclusive gente da banda, né? O que se tem de efetivo, né, Décio, é que aqueles 242 jovens morreram. Aí você me pergunta, isso pode acontecer novamente? Sim. A história ela é cíclica, né? A história ela se repete, que nem você foi adolescente, hoje você é adulto, você tem um neto hoje de 10 aninhos, já está adolescente, já vai ele de criança, ele vai brigar com você. Então, os procedimentos, eles se repetem, né, Décio? Nas nossas vidas. A história ela é cíclica. Nos Estados Unidos, ninguém abre nada se não tiver vistoria. Olha, as exigências elas estão lá também, existem órgãos de forma mais efetiva, a fiscalização é mais rígida. Aqui também, Décio, nós temos muitas leis e muitas normas, mas falta fiscalização, obediência, ações tem a lei, é atitudes. obrigado a fazer, não faz e ninguém vai fiscalizar. Certamente, atitudes de ações de responsabilidades. A situação do viver, ela está ligada a normas e condutas
de éticas, né, Décio? Então, o prédio lá, o prédio da 25 que nós fizemos referência, um prédio era residencial, passou-se a usar como depósito. Porque residencial não tem obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade. Residencial tem? Todos eles têm. Só está fora domicílios individuais. O restante tudo tem obrigação. As nossas casas também têm obrigação. O domicílio individual, não. Não. Nos Estados Unidos é diferente, tem essas exigências. Então, a nossa legislação, ela é estadual. Então, nós somos um país federalista. Ou seja, cada estado tem as suas normas, né? Cada estado tem a sua funcionalidade. Você vai abrir um estabelecimento, você alugou um galpão, você vai se estabelecer numa transportadora ou qualquer tipo de atividade. Você precisa do documento do Corpo de Bombeiros, que esse documento é levado através do contador, junto ao município, que a legislação municipal é o que autoriza a sua funcionalidade, só que a exigência é estadual. Então, existe legislação federal, existe legislação estadual, legislação municipal, e as legislações elas se comungam para atender o bem comum, para preservando o quê? A vida e o patrimônio, que o risco que acontece naquele estabelecimento não atinge os interesses do outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na 25 de março. O prédio, utilizado de forma indevida como depósito, não regularizado, porque na origem era uma atividade, então o proprietário alugava aquilo de uma forma irresponsável. Houve um início de um princípio de incêndio, teoricamente atribuído num domingo por volta das 21 horas, onde aquele espaço, como era alocado por vários estabelecimentos, entrava e saía gente. Tinha nos ambientes dos apartamentos tudo que você possa imaginar. Papel, tecido, madeira, que eram comercializados naquele local, altamente combustível. Então, está sendo avaliado ainda pela Polícia Civil, que abriu-se um inquérito em relação a isso, porque houve e ainda estão feridos e internados 2 bombeiros com queimaduras de 2º grau, de 12% até 30%, estão internados. Então, a Polícia Civil tem obrigação legal de abrir um inquérito, que deve estar em termos de conclusão. Eles têm 30, 40 dias para apresentar para o juiz a avaliação, isso está sendo avaliado. Quer dizer, agora tudo já foi, né? Ou seja, deve ter mais locais assim, muitos mais. Ah, sim. Agora, o que falta é falta fiscal, é isso? Então, lá agora, porque diante de tudo isso... Pois o que acontece é fácil, o incêndio chamou muita atenção no estado de São Paulo e no Brasil, através da mídia, né? Eu diria que houve proporções de categoria média, né? Eu diria que uns 15, 20 mil metros quadrados foram atingidos, 2 pessoas feridas, bombeiros profissionais, militares, mas houve uma mobilização com relação àquilo de uma forma muito significativa, com isolamento territorial, um prejuízo de circulação, de venda, de comercialização, muito significativa. E ficou avaliado pelo próprio Corpo de Bombeiros que lá naquela região, mais de 200 estabelecimentos não têm AVCB. Só naquele pedacinho ali, né? Mas isso é muito significativo, né, Décio? Nós somos uma potência, São Paulo é uma potência em termos de... Nós só que vivemos num país que as coisas não são levadas com seriedade, infelizmente. Eu até brinco e coloco, né? Uma pessoa se estabelece aqui com uma facilidade tremenda, porque tem uma ausência de fiscalização, tem uma ausência de controle. A pessoa chega aqui, vem de fora com 200, 300 mil dólares, se transforma isso vezes 5, vezes 6, compra um apartamento, compra um comércio e estabelece. Pronto, simples assim, né? Então, nós somos um país de um coração imenso, onde as normas elas precisam ser cumpridas. Coronel, antes de terminar
esse programa, ainda faltam alguns minutos. Outro dia eu te liguei, você estava dando um curso sobre afogamento, né? Prevenção de afogamento. Me fala um pouquinho disso, depois me fala de um brinquedo que você fez para adultos ou para crianças, que nós vamos mostrar aqui também, sobre segurança. Me fala um pouquinho sobre afogamento. Aqui em Alphaville tem muita piscina, né? O afogamento, me fala um pouquinho, você tem uma ideia, o afogamento... O que a gente tem que fazer? Afogamento é um dos acidentes mais significativos, está entre os 4 acidentes mais significativos. Morrem por ano, né, Décio? Estatística de 2019, 5.500 pessoas por ano só em afogamentos. Por dia, são 15 pessoas que morrem no Brasil por afogamentos. E o afogamento ele acontece no meio líquido em várias proporções, né? Uma criança pode morrer em 5 dedos de água, num balde, num vaso sanitário, né? Os acidentes, eles acontecem e eles podem ser evitados. Nós temos aí quase 8 milhões de quilômetros de extensão de praias praticáveis para o banho. São Paulo, por exemplo, de novembro a março, faz uma ação muito forte contratando salva-vidas civis para complementar com seus profissionais de salvamento, para colocar essa proteção para os banhistas. A costa de São Paulo é muito significativa. Então, o afogamento, eu estava falando para você, porque ontem eu fiz uma live especificamente para isso, né? E você estava dizendo sobre o material didático que eu tenho, que ele é um programa de educação na área de acidentes. Eu sou mestre de educação nessa área, eu tenho um programa, eu pesquiso acidentes há mais de 30 anos. Eu criei um programa de educação, onde eu comercializo isso com os municípios. Nesse momento nós estamos negociando com o governo da Bahia e no estado de São Paulo, alguns municípios, a gente já negocia sobre acidentes. Eu tenho um material riquíssimo, que ele atende um público de 4 a 100 anos, o que muda é a linguagem. Foi tudo criado por você. É patenteado e registrado. É um programa com material didático, metodologia de ensino, capacitação efetiva. Eu capacito o professor aplica o programa e o aluno replica isso para a família. E onde as pessoas podem achar? Nós estamos mostrando a imagem de um eu tenho o meu Instagram, pode me procurar. Meu Instagram é Antônio Ferraz Dos com 2 S. O Instagram. Meu celular é 011 São Paulo 991 22 4500, 991 22 4500, e meu e-mail é prevençãoacidentes@prevençãoacidentes.com.br. prevencalacidentes@prevencalacidentes.com.br. E eu atuo na área de legislação e de regulação, de AVCB, cursos, laudos, projetos, obras, tudo na área de incêndio. É só me procurar que eu estou à inteira disposição, eu atuo no Brasil inteiro. O Coronel Ferraz fez a gentileza de deixar o celular dele, ou seja, qualquer dúvida, as mamães aí preocupadas com os filhinhos, com os amiguinhos e tal, né? Todos com piscina em casa, é bom dar uma olhada. É um joguinho simpático que apareceu aqui na nossa tela, muito bonito, muito interessante. Fácil de ler, até incentiva as crianças a prestarem atenção. Inclusive agora a passarem para os pais. É obrigação legal de todo estabelecimento ter curso de primeiros socorros. Inclusive a Lei Lucas, que foi aprovado em nível federal, né? Daquela creche, né? A criança, e recentemente uma criança morreu asfixiada, uma criança de 1 ano e 2 meses, porque os operadores da creche deram maçã cortada em tamanhos maiores, gerou uma asfixia. Os interventores, os professores não sabiam o que fazer, essa criança veio a óbito. E essa lei Lucas era uma lei federal obrigando escolas, estabelecimentos a terem cursos de primeiros socorros. E eu dou curso de primeiros socorros, plano de abandono. Existe norma para tudo, Décio. A obrigatoriedade do AVCB, plano de abandono para todos os estabelecimentos, cursos de brigada e primeiros socorros. Isso é exigido por lei e é anual. Só que as pessoas não sabem, né? Não sabem quais são os perigos, não sabem como evacuar um prédio. A gente não isso sabe. Tem a ver com a educação, né, Décio? Isso tem que ter um lastro educacional para gerar uma consciência
do cidadão, que não é só pela obrigatoriedade, mas uma consciência ética de que o estabelecimento, aquela creche, tem que atender não só a norma, ela tem que oferecer segurança às pessoas que estão lá, daquela escola, daquele prédio, daquele estabelecimento. Então, não é só a obrigatoriedade de cumprir a lei, né? E sim a ética de você oferecer condições de segurança para os seus profissionais e as pessoas que lá frequentam. Esse presentinho, o livrinho contra afogamentos, as crianças mesmo entendem, não é isso? Assim, porque ele é autodidático. E passa o conselho para os pais. A criança nasce para aprender corretamente. O que faz o adulto? Desvirtua, né? Então, as ações de condutas inadequadas vêm do adulto mal formado. Quando o adulto é mal formado, ele é uma progressão geométrica. O conhecimento, ele só é válido, Décio, quando ele é replicado. Você é um gênio, por exemplo, você é uma pessoa, um expoente da área de comunicação e tantos outros companheiros que você tem relação e você entrevistou. Mas se você não transmite esse conhecimento, a exemplo do que você está fazendo nesse programa de entrevista e das relações que você tem, transmitir aquilo que você detém de conhecimento, o conhecimento não serve de nada, né? Então, o conhecimento ele tem que ser transmitido. Então, quando você transmite o conhecimento, a pessoa gera uma consciência efetiva. Quando ela tem uma consciência efetiva, ela tem decisões mais assertivas. É isso aí. Coronel Ferraz, satisfação, querido. Prazer em te rever. Eu te agradeço. A gente, na pandemia, ficou acho que uns 2 anos sem se ver, mas a gente falava quase mensalmente, né? Vira e mexe, a gente está se vendo, a gente tem uma relação longeva, conhecemos as famílias, você me conhece, sabe quem eu sou. Muito bem. Então, essas diferenças, e a amizade, ela é para a vida inteira. Eu agradeço de coração o seu público, meu grande abraço. Esse foi o Coronel Ferraz, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que deu um show de entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, querido. Seu aconselhamento foi extraordinário. Aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.